Salve os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para gravar a 13ª lição, né? Sei que vocês estão me acompanhando aí desde a primeira lição e eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus porque vamos terminar esse trimestre pela misericórdia do Senhor, pela graça do nosso Salvador, né? E por aquilo que Ele não tem feito, né, em nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem trabalhado a nosso favor, nos capacitando para estarmos aqui dando essa aula. Não foi difícil trabalhar esse assunto, né? O mais difícil mesmo foi a gente permanecer divulgando um trabalho com qualidade, né? E adquirindo também a vocês conteúdos, porque querendo ou não, sempre quando eu posto a aula, na descrição eu sempre posto ali um conteúdo para que a pessoa possa ler, possa fazer uma aplicação, tirar daquilo que eu falei. A gente sempre dá a aula completa, né? Eu sempre dou a aula completa e outra coisa também que eu acho importante, que a misericórdia do Senhor, né, fez com que a gente chegasse a esse trimestre finalizando aqui hoje com chave de ouro pela misericórdia de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos finalizar hoje. Como eu falei, a lição desse trimestre é a lição bíblica, né? Os valores do reino de Deus. Essa lição, eu vou tentar resumir ela em 1 hora. Mas se eu não conseguir, irmãos, vocês assistam até o final, tá? Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa aqui relevante que eu quero passar para vocês e que eu acho e julgo necessário para que abra seu entendimento. Então, estamos na lição ainda, os valores do reino de Deus. Vamos dar uma repassada, só para a gente ter um discernimento a mais. Adulto, segundo trimestre de 2022. A próxima lição a gente vai gravar lá para a semana que vem, mas periodicamente eu quero só dar uma repassada. A lição 1, vou ler aqui. A lição 1 é o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. Hoje finaliza, né, o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7. Hoje finaliza ele por completo. Mas analisando aqui periodicamente a respeito desse ensinamento, que nem eu falei, esse ensinamento ele é uma doutrina, né, é um ensinamento de doutrina porque ele é muito profundo e ele fala com o nosso eu, ele toca dentro de nós. Se não tocar dentro de você, se não te transformar em alguma coisa, tá errado. Mas esse ensinamento é por nossos dias atuais. Então essa lição aqui, o comentarista e pastor Osiel, ele foi muito feliz nessa lição. Por quê? Porque ele trouxe algo que precisava para os nossos dias atuais. Então, a lição 1 foi essa aqui, ó, o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. Que são as bem-aventuranças, sois vós quando injuriares e perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vós por causa do meu nome. A lição 2 é sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Para quem está buscando e deseja alcançar, o cristão ele tem que ser exemplo. O cristão ele tem que ser exemplo. Não que ele não vá errar, não que ele não vá falhar no meio da caminhada, porque ele não é perfeito, ele está buscando a perfeição. Mas o cristão ele tem que ser exemplo. Sal da terra e luz do mundo quer dizer que o cristão ele tem que ser exemplo para quem está de fora e para quem está de dentro. Para onde ele ir, ele tem que alumiar. Para onde ele estiver, ele tem que salgar, ele tem que ser a diferença. Então, a segunda lição foi fundamental para o nosso crescimento, foi uma das melhores lições. Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, o discípulo e a lei.
No caso aqui, eu acho mais formidável ainda, porque Jesus ele está instruindo os seus discípulos a respeito da lei, e ele está envolvendo os seus discípulos através da graça. Porque a lei mandava matar, a graça agora fala o quê? Não matarás. Então, outro sentido que Jesus ele traz para perto é uma compreensão mais profunda de que as pessoas, elas, no sentido da lei moral, da lei cerimonial e da lei civil, eles queriam cumprir a risca sendo religiosos e esquecendo da misericórdia. Então Jesus aqui, ele fala em todos os sentidos, tanto da lei, como do discípulo que vai viver na graça. Não que ele veio abrogar, mas cumprir. Então, a lição 4 é resguardando-se de sentimentos ruins. De que forma que você aprendeu? Porque é aquilo que eu falei. Eu dei a lição foi dada. Se você me acompanhou a lição do começo ao fim, eu quero que você entenda essa lição e aplique ela na sua vida. Que você viva ela. Que você seja diferente. Porque não adianta você ver a lição e não ter mudança. Não adianta. A última lição agora, ele vai falar sobre a identidade e é onde eu vou tocar nessa tecla. Porque se eu estudei a lição, se eu li, se eu meditei, se eu optei a estar em posse de aprendizado dessa lição, eu tenho que aplicar agora na minha vida. Eu tenho que viver ela verdadeiramente. Então aqui a lição 4 fala, resguardando-se de sentimentos ruins. Como que eu vou me resguardar de sentimentos ruins? Tem pessoas que por qualquer coisa, ela perde a salvação. Ou seja, guardando maldade no coração, guardando vaidade, coisas obscenas, pornografia, mentira, né? Ou seja, se ela brigou com alguém, ela não perdoa e aquilo vai criando dentro dela uma raiz de amargura. Então, isso é guardar-se de sentimentos ruins. Tudo que vai me prejudicar na minha vida com Deus, na minha vida espiritual, eu tenho que renunciar, eu tenho que deixar. Então, é aquilo que eu falei, você aprendeu essa lição ela veio para mim e para você. De que forma que a gente venha a ser mais cristão, verdadeiramente mais cristão, porque todo mundo, eu já vi pessoa falar, eu sou crente, mas crente até o diabo é, crente até o diabo é, porque a Bíblia fala que o diabo crê que estremece, crê, isso foi dado a mim e a você, mas ser diferencial, aí já é outra coisa, aí já é prática, aí já é vivência. Aí já muda o contexto da história. A lição 5 está falando sobre o casamento é para sempre. Essa lição eu dei, né? E no meu modo de ver, o casamento é uma constituição de Deus. O casamento ele é único, né? Ele é para sempre, sim, né? Caso a pessoa venha a defraudar o casamento, ou seja, adulterando, ou fazendo qualquer outro tipo de situação, ele dá legalidade, segundo o código de fé das Assembleias de Deus, fala que se ele adulterar, ele dá liberdade para a esposa dele se divorciar e, consequentemente, casar de novo. Mas porém, eu não vejo dessa forma, mas eu até entendo que está correto também, segundo o parâmetro bíblico, porque a Bíblia também dá o prazo para isso, que como se põe em forma de adultério. Se adulterou, a Bíblia também tem um respaldo bíblico. Porém, tem o outro fato também, que é por viuvez. Se a pessoa faleceu, então ela fica à disposição para fazer o novo casamento novamente, né? Vamos aqui para a lição 6. Lição 6, expressando palavras honestas. Talvez, não sei se vocês estão vendo aí, né? Mas é expressando palavras honestas. O que eu quero dizer aqui é que expressar palavras honestas é você ser uma pessoa que não seja mau caráter, né? Porque muitos, às vezes, quer expressar palavras honestas, quer ter o sim, sim, não, não na boca, mas mente, engana, entendeu? Então, às vezes, compra em mercados,
em supermercados, em lojas, dá o nome dele e fala que vai pagar tal dia e não paga, né? Aí fica fazendo dívida. Eu conheço muitos cristãos que tá endividado, conheço muitos cristãos que compram e não paga, conheço muito. Eu não coloco cristão, mas aqui eu tô falando no sentido amplo da palavra. Eu sei que você é maduro, você tá compreendendo. Eu coloco essas pessoas como não convertida, porque se você compra e não paga, você tá agindo como ímpio. Entendeu? Muitas das pessoas ímpias agem dessa forma. Compra e não paga, mente, engana, fala que vai pagar e não paga, pede fiado a 1, a 2, a 3, fica devendo o bairro todo, e aí fica causando divisão com um e com o outro. Então, assim, expressando palavras honestas é você ter um posicionamento. É sim ou é não, entendeu? Se você compra, você tem que pagar. Se você pede, se você pede em seu nome ou nome de A ou de B, você tem que cumprir o que a palavra diz. Então, quando você não faz isso, você acaba sendo uma pessoa pior do que o ímpio, né? Pior do que o ímpio, pior do que o infiel. Porque você está agindo como uma pessoa que não tem um caráter de verdade. Você está agindo com uma pessoa que é uma pessoa falsa, enganadora, mentirosa, né? A lição 7 é: não retribua pelos padrões humanos. O que é não retribuir pelos padrões humanos? Tem pessoas que, se alguém fez mal para ele quer fazer mal da mesma forma. Ele quer prejudicar essa pessoa. Se alguém xingou ele quer xingar essa pessoa. Se alguém maltratou ele, pisou no pé dele dentro do ônibus, ele quer pisar também. Se alguém mentiu para ele também quer mentir para essa pessoa. Então, para você que está vendo essa aula aí, não retribua dessa mesma forma. Não retribua, porque você está pior do que o ímpio. Está pior do que o ímpio. Sendo verdadeiros. Essa lição foi eu que dei, né? E eu acho importante nessa lição aqui, porque você sabe que hoje em dia é muito difícil você achar uma pessoa verdadeira, que você vai conversar com ela, e você sabe que é só você e ela, o que você falar ali fica ali. Então é muito difícil você achar pessoas assim, verdadeiras, que você fala assim: esse aqui é meu amigo, porque eu confio nele. Esse aqui é meu irmão, porque eu acredito nele. É muito difícil você achar uma pessoa assim. Porque hoje em dia tudo que você fala vira fake news. Tudo que você fala vira fofoca. Tudo que você fala, você pode falar pro seu melhor amigo. Se ele é seu amigo, ele vai guardar. Mas se ele não for seu amigo, ele vai espalhar pra esposa, pro pai, pro tio. E dali vai virar aquela bola de neve. Vai virar aquela bola de neve. E virando aquela bola de neve, você já vê que o que você falou não permaneceu ali. Já está sendo falado com 10, 15, 20. Então, ser verdadeiro, isso é essência. É essência. Tem pessoas que você pode falar com ele de Deus e o mundo. Claro que aqui eu estou amplificando o ensinamento, tá? Você pode falar com ele de Deus e o mundo. Ele tem consciência que o que você falou ali vai morrer ali. Vai morrer ali. Eu tinha um pastor, né, na época que eu me converti, e esse pastor ele falava assim: ó, Miqueias, você é obreiro da casa, né? Você está aqui comigo, mas eu não quero que você fique em dúvida. Eu não quero que você fique em dúvida. Você é novo convertido, mas porém eu quero te ajudar. Se você tiver que falar alguma coisa para mim, não esconda de mim. Chega em mim e fala comigo. Porque se você esconder de mim, falar com outra pessoa e chegar a mim, eu vou me sentir traído. Então eu prefiro que você chegue em mim, comente comigo, fale. Pode ser o pior assunto, pode ser aquilo que você talvez não queira falar, mas fale pra mim. Eu sou um túmulo. O que você vai falar pra mim vai ficar aqui. Porque se você falar com outra pessoa e espalhar, vai ficar pior. Vai ficar pior. Só vai acabar te distanciando mais do propósito. Então eu aprendi muito com ele, porque ele era muito observador e ele sabia quando eu não estava bem e quando eu estava. Porque às vezes nós queremos também mostrar ser aquilo que nós não somos muitas vezes, né? Então essa é a parte importante, sendo verdadeiros. Vamos aqui agora para a próxima lição, que é a lição 9. É uma lição também que é uma lição muito gostosa de dar. Eu dei essa lição em 3 aspectos. Eu dei ela na igreja, dei ela na casa de recuperação e ainda gravei aqui para vocês.
orando e jejuando como Jesus ensinou. A oração, irmãos, ela é uma bússola acompanhada do crente. O crente que ora, ele é um crente bem-aventurado, é um crente que tem visão de Deus. É um crente que tem compromisso. Peço perdão, tá? Meu nariz está aí um pouco escorrendo, devido ao tempo, né? Mas voltando aqui. O crente que ora, ele tem vida no altar, ele tem vida com Deus, ele tem vivência, experiência. A mesma coisa é o jejum. Eu fiz uma pergunta na sala para os meus alunos e eu perguntei para eles, no geral, eu falei para eles: um pássaro, ele voa com uma asa ou com duas asas? Essa é uma pergunta de Aldous Huxley, né, que é um pregador americano, e aí os alunos falaram: não, o pássaro ele voa com as duas asas, se ele tiver com ele não vai conseguir voar, ele vai morrer. A mesma coisa é nós espiritualmente falando. A oração e o jejum, ela anda juntos. É tipo as duas asas de um pássaro. A oração e o jejum é o que fortalece o crente a ter vida com Deus. Se eu renuncio à oração, eu vou ficar anêmico, vou ficar fraco. E se eu renuncio ao jejum, vai ser a mesma coisa, porque os dois têm que estar em âmbito, entendeu? Porque é um fortalecendo o outro. Porque se você fortalecer a carne, a sua carne vai vencer. Então você tem que fortalecer o espírito. A oração e o jejum é espiritual. Né? Vamos aqui caminhar aqui. Lição 9. Lição 9 já foi falado, né? Lição 10. Nossa segurança vem de Deus. A lição 10 é uma das lições mais fundamentais que eu acho que é importante para a nossa vida. Por quê? Porque eu vou te explicar. A lição 10 vai falar sobre a nossa segurança se nós realmente se guardamos em Deus. Se nós realmente confiamos em Deus. Porque às vezes, irmãos, o que eu vejo é que tem irmãos que eles falam que a segurança dele vem de Deus. Ele é como diz a Bíblia lá em capítulo 6 de Mateus, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas tem irmãos que ele não busca o reino de Deus. Tem irmãos que ele quer buscar o trabalho dele. Ele quer buscar o dinheiro, ele quer buscar o que? A riqueza, ele quer buscar o jogo, ele quer buscar... E ele esquece de Deus, ele esquece da vontade de Deus na vida dele, o poder de Deus operando no ministério dele. Ele esquece. Então, às vezes a pessoa acha que está buscando a coisa espiritual, mas está buscando material. E isso acaba matando a pessoa fisicamente. Porque tem muitos que acham que está buscando espiritual, mas está buscando o material. E o material é carne, é passageiro, é transitório. Aquilo que você busca para aqui, para esses momentos, é a mesma coisa de eu confiar em Deus e falar: eu confio em Deus. Mas na hora do meu aperto, na hora do problema, se eu tiver uma arma em casa, eu vou usar aquela arma. Se eu tiver alguma coisa para fazer, algum mal, eu vou fazer aquele... Então eu não confio em Deus, eu confio em mim. Eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a eu mesmo. Porque eu não estou acreditando na minha vida com Deus, eu estou acreditando no que eu posso resolver com o meu braço e com minha mão. E não é isso. A Bíblia fala que nós somos... sim, não. A nossa transformação, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, nós temos que ter esse caráter de Deus em transformação de vida, sendo nova criatura em Deus, renunciando às obras da carne, às obras infrutuosas das trevas. A lição 11. Sendo cautelosos nas opiniões. O que é ser cauteloso nas opiniões? Porque nós vemos aí que tem pessoas que difamam a outra, calunia, xinga, fala mal, fala de um para aquele cara ali não presta. Às vezes nem conhece o cara, nem conhece o irmão, nem conhece a irmã. Aí porque viu, às vezes a pessoa teve uma falha, já julga a pessoa pela... aquele cara ali é só Jesus da causa. Quando vinha aqui, nem dá ligança, nem recebe. Eu conheço irmãos que é assim, tem irmãos que por algum erro do passado que a pessoa cometeu, aí ele julga com base naquilo. Aquele cara ali, meu Deus do céu, o cara não presta. Não presta não, ali sai... fica distante. E não é assim, a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo. De que maneira você tem amado o seu próximo?
de que maneira você tem amado o seu próximo. Porque amar de palavras tem muitos, mas amar verdadeiramente é aí que está o problema, né? Então, vamos aqui para a lição 12. A lição 12 é a bondade de Deus em nos atender. Essa lição 12 foi a lição passada. A bondade de Deus em nos atender é tão fundamental que quando nós oramos, Deus ele atende às nossas orações. Depende também da oração que você está orando para Deus atender. Mas Deus ele nos atende em tudo. Ele cuida de nós em tudo. Ele conhece o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Ele conhece a nossa vida, a nossa interação diante da circunstância, que Deus ele nos livra, ele nos guarda, ele nos dá sabedoria para falar com as pessoas, ele nos capacita através do Espírito Santo. Então a bondade de Deus em nos atender é a bondade pela misericórdia em nos capacitar e ao mesmo tempo nos dá sabedoria para agir, para compreender, para viver. Então a bondade de Deus, ela é fundamental no nosso ministério. Porque a bondade de Deus, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Vamos aqui continuar. Agora é a lição 13, tá, meus irmãos? É a lição 13, que é essa que eu vou dar agora. Por isso que eu falei para vocês que eu ia aqui explicar, né, pontos fundamentais dessa lição, mas vamos aqui adiantar. A verdadeira identidade do cristão. Texto áureo diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, 21. A verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Pega seu caderno, seu lápis, sua caneta e abra aí a sua Bíblia junto comigo. Abra aí sua Bíblia. Eu peço a sua atenção para você abrir a sua Bíblia junto comigo e fazer menção dessa palavra. Eu quero que você medite comigo, né? Fazendo menção desse ensinamento. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Peço perdão aí, mas eu tive que pegar essa Bíblia aqui para nós ter uma visão panorâmica do que eu quero aqui realçar nesse momento de comunhão com vocês. Abra aí a sua Bíblia, pega aí sua Bíblia comigo, deixa aberta. Se você tem a lição também, medite comigo e vamos aqui aprender. Abriu a Bíblia no capítulo 7, 21, 27, diz assim a leitura bíblica em classe: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conhecis, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha bem a profundidade dessa lição. Meu Deus, tem muito conteúdo aqui para me falar. Não sei se eu vou conseguir aqui declinar de todo esse conteúdo para nossas vidas. A introdução.
Chegando à última lição a respeito do Sermão do Monte, em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que ele deve fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente do modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos. Palavra-chave: identidade. O que é a identidade de um cristão? Eu sei que tem professor, tem obreiro, tem pastores que me acompanham aqui, e eu quero que você faça essa palavra-chave na sua aula. Você que é obreiro, que dá aula, é superintendente. O que é? Olha bem o que eu vou te falar. O que é identidade? A identidade do cristão, ela está em primeiro lugar na nossa vida. Por que a identidade ela está em primeiro lugar? Porque a identidade é quem nós somos. É quem nós somos. Na identidade você tem uma filiação. Na identidade você tem o ano, a data. Na identidade você tem o nome de sua mãe, do seu pai. Na identidade mostra a sua foto, quem você é de verdade. A Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Olha bem o que essa mulher falou. E ela diz a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. A identidade, ela mostra quem nós somos. O profeta Eliseu, ele passava sempre naquele horário para a sua cidade. E essa mulher, ela vê Eliseu e ela fala: vejo que ali vai sempre o homem de Deus. A identidade nossa está em primeiro lugar. Porque se nós manchamos a nossa identidade, como que nós iríamos nos apresentar diante das pessoas? Porque tem muitas pessoas que andam de capa. Tem pastor, tem obreiro, tem irmão, tem irmã, que anda de capa. Ele mente, engana, fala de Deus e o mundo. Chega na igreja lá, mostra ser uma santidade. Ora, fala em mistério, entrega a revelação. Tem crente que é desviado dentro da igreja. E a esse, eu falo para vocês, não deve escutar. Não deve escutar, porque não é Deus que usa. É o diabo que está usando. Tem muitos irmãos que não obedecem a palavra, não praticam a palavra. Não pratica, não obedece, não tem identidade diante de Deus. Não tem identidade diante de Deus. Não tem identidade diante de Deus. Tem muitos irmãos, como foi lido aqui, no textuário: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque não tem identidade diante de Deus. Tem pessoas que estão na igreja de fachada, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra da verdade. Por quê? Porque não tem identidade diante de Deus. A nossa identidade, irmãos, ela é tudo. A nossa identidade, ela é tudo. Ela mostra quem é que somos diante de A ou de B, diante de pessoas de longe ou de perto. Eu conheço um irmão que para defamar o outro, aonde ele era chamado para pregar, ele falava do irmão. Aonde ele era chamado para pregar, ele falava daquele irmão. Aquele cara não presta. O cara faz isso, o cara faz isso. Aonde ele ia pregar, ele falava mal de A e de B. Chegou uma hora que teve um rapaz que conhecendo aquele irmão, e ele conhecia mesmo aquele irmão, ele conhecia muito, né? E aí esse obreiro foi pregar na igreja desse irmão. Aqui é um testemunho que é para você ter um discernimento, que tem obreiro que é só pela misericórdia, tem irmão que é só pela graça, não está convertido. E Deus, pela palavra de Deus e pela misericórdia, tem pessoas que lê muito, busca muito, mas
Deus não está no negócio. Se ele estiver fazendo aquilo que descondiz com a Bíblia, Deus não está ali. Quero deixar isso bem claro para você. Deus não está nisso. Aí esse irmão ele foi pregar numa igreja e ele falou mal desse irmão para esse irmão onde ele foi pregar. E aí, quando ele falou mal desse irmão, o irmão veio logo na mente: rapaz, eu conheço esse rapaz. Eu conheço esse irmão lá, que é o que o pregador estava falando mal. Ele falou: eu conheço esse rapaz. Esse rapaz é um homem de Deus. Só que ele pensou isso na mente, né? Ele falou: rapaz, eu conheço esse homem, esse cristão, esse rapaz que ele conhecia, que era o que o pregador estava falando mal, ele falou: eu conheço esse rapaz. Esse homem é um cara humilde, tem caráter, de família, pai, tem filhos. Esse cara não é isso que eu tô ouvindo aqui. Esse cara não é isso. Aí, esse rapaz aonde chamou esse pregador para pregar, foi lá perguntar para esse cara: ó, irmão, o irmão chegou para mim, tava falando mal de você. E falou isso, isso e isso. Aí o irmão foi e falou: ó, então, ele falou mal de mim porque ele não gosta de mim. Porque automaticamente, um dia que eu corrigi ele dentro do ministério, e ele estava errado, né, corrigi ele para disciplinar, ele rejeitou a minha correção e a minha disciplina. Então, a partir daí, ele preferiu não ter mais contato comigo, ele se afastou de mim. Ele se afastou, não quis aceitar a disciplina e a correção, se afastou. Então, aonde ele vai, ele quer me difamar. Só que quem me conhece sabe. Agora, quem não me conhece, aí fica difícil, porque a pessoa tem que me conhecer para saber quem eu sou de verdade. Então, irmão, eu quero deixar isso claro, a nossa identidade é tudo. A nossa identidade é tudo. Se você tem identidade diante de Deus, já é o suficiente, porque diante dos homens, quem vai te apresentar é Deus. Tem pessoas que não conhecem, mas já ouviu falar de você. Talvez ela já ouviu falar mal ou bem. Se ouviu falar bem, quando ela te conhecer, ela vai passar a te admirar, te respeitar ainda mais. E se ela não te conhecia, talvez ouviu falar mal, ela vai ficar com o pé atrás. Mas quando ela vê quem é você de verdade, aí ela vai falar: nossa, eu não sabia que você era assim. Eu não sabia que você era assim. Então, a nossa identidade diante de Deus e diante dos homens conta muito. Porque diante de Deus, Deus já vê. A nossa vida é um livro aberto. Nós não podemos querer ocultar a nossa vida de um ou de outros. Tem pessoas que querem ocultar pecado e querem ocultar situações para que o meu líder não veja, para que a minha liderança não saiba quem sou eu de verdade de casa. Tem pessoas que querem ocultar coisas para que ninguém saiba de verdade quem é ela. E olha o erro aí. O erro está aí. Porque quando o ato acontece, não tem como mais esconder. Quando a situação aflora, aí você passa e fala: meu Deus, eu via esse homem assim e agora eu estou vendo essa pessoa assim. Então, tem situações que tem crente cristão. Eu falo em todos os âmbitos agora, rasgado para todos. Tem crente cristão que não muda. Não muda, é a mesma coisa. Talvez você fale assim: para aquele cara ali, ele mudou. Ele mudou, mas em casa você já viu como é que ele é? Ele bate, grita com a mulher, fala palavrão. O crente, a identidade do crente é na casa, é no trabalho, é no lar, é na igreja. O crente, ele tem que ser crente, meus irmãos. Eu tenho um livro aqui que fala: em seus passos, o que faria Jesus? Não, em seus passos, é mais ou menos isso, é que eu não estou lembrado, mas em seus passos, como Jesus faria? É mais ou menos assim, é que eu não estou lembrado o nome do livro completo e eu perdi o nome do autor, porque senão ficaria mais fácil. Mas se você pesquisar na internet aí, em seus passos, o que faria Jesus, eu acho que é mais ou menos isso, aí vai aparecer aí o livro. E aí na capa desse livro vai ter lá os pés de Jesus, tipo simbolizando ali os pés de Jesus e Jesus andando. Jesus, como crente, como eu e você, ele falaria palavrão? Jesus, como eu e você, ele saía defamando A ou B? Jesus, como eu e você, ele gritaria com a esposa? Ele sabe? Então, o que você acha? Lê esse livro.
Lê esse livro que ele vai te mostrar você ser crente de verdade. Se você é crente de verdade, quando você lê esse livro, você vai olhar para dentro de você, se você é crente de verdade. Porque é o que precisamos, olhar para dentro de nós. Como eu já dei aqui um spoiler amplo, né, tanto na introdução como também aqui no primeiro tópico, mas eu vou ler aqui só para manter a conclusão melhor do ensinamento. Primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé de palavras, uma fé só de palavras. Olha bem. Em Mateus 7,1, o texto diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino de Deus apenas expressar é preciso colocar em prática. Perdão, irmãos, é que eu li aqui abaixo. Apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. 1 Coríntios 4,20, o apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18, e é claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado. Romanos 10, 9 e 10. Sim, a fé cristã também é confissão, entretanto, para que nossa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas palavras verdadeiras, ações subtendidas ao senhorio de nosso Salvador. É como eu falei aí, que eu já dei um spoiler amplo, né? O cristão que pratica a palavra de Deus, irmãos, o cristão que pratica a palavra de Deus, ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. O cristão que pratica a palavra de Deus, a palavra dele vai ser sim, sim, não, não. O cristão que pratica a palavra de Deus, ele vai ter isso aqui, ó. Ele vai ter isso aqui, ó. Ó, olha aqui embaixo. Olha aqui. Ele vai ter isso aqui, ó. Ó. O cristão que pratica a palavra de Deus, ele vai ter os valores do reino dentro dele. Ele vai ter os valores do reino na vida dele. Tudo isso que eu falei aqui, da lição, a lição 13, o cristão, o crente de verdade, que pratica a palavra de Deus, ele vai ter os valores do reino. Porque praticar a palavra de Deus, irmãos, é você viver. Quem vive a palavra de Deus não fala mal das pessoas. Quem vive a palavra de Deus é crente na rua, em casa, no trabalho, aonde tiver. Quem pratica a palavra de Deus não fica mentindo, jogando irmão contra irmão. Quem fica jogando irmão contra irmão não é crente, é desviado, Tem pessoa que profetiza, fala em mistério, prega, essa pessoa não está convertida. Segundo a lição aqui, do que eu estou meditando e estudando, essa pessoa que se converteu de verdade, ela tem frutos na vida. Ela tem fruto, ela dá um bom testemunho para os de fora. O bom testemunho não é eu falar em mistério. O bom testemunho não é eu saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O bom testemunho não é eu profetizar. O bom testemunho não é eu orar por revelação. O bom testemunho é eu praticar a palavra de Deus, é eu viver a palavra de Deus, é eu colocar a palavra de Deus na minha vida. O bom testemunho é eu ser o praticante da palavra de Deus. Tiago fala, vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21. Olha bem. Eu quero que você entenda Tiago 1, 22, eu vou ler. Eu falei 21, mas eu vou ler da partir do 1, 22.
Mas eu vou ler o 21 também para nós ter um amplo entendimento. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Eu não quero nem perguntar isso para você, mas eu vou ter que perguntar. Seja apenas, olha bem, seja cumpridores da palavra. Se alguém não é cumpridor da palavra, é o que, irmãos? Fala para mim. O texto é claro, é Bíblia. Bíblia se responde com Bíblia. Eu tô dando uma aula profunda. Aqui é aula teológica, é estudo de aplicação. Aqui eu tô trazendo um conteúdo vasto para você. Olha bem. E sedes cumpridora, não somente ouvinte, enganando. Se eu não sou cumpridor da palavra, irmão, se eu não pratico a palavra, eu tô me enganando a mim mesmo. Eu estou na igreja de fachada, como um crente que não tem propósito, como um crente que não tem comunhão. Se eu realmente não cumprir, não praticar a mensagem que eu prego, a mensagem que eu falo, se eu não praticar essa mensagem, eu estou enganando a mim mesmo dentro da igreja. Eu estou sendo um cristão fajuto, um cristão que não tem sabedoria, um cristão que verdadeiramente não é convertido. Então, irmãos, é muito fácil. Tem conteúdo para me falar aqui muito, mas o tempo já está muito esgotado aqui, mas eu vou continuar. Não posso deixar de falar o que eu vim falar aqui. Então, vou abrir também Tiago 1,25, que diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seu feito. Aquele que pratica, que faz, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Esse tal que faz por amor à obra de Deus, esse tal será bem-aventurado naquilo que propôs fazer, que pratica. Vamos continuar aqui o 2. Os milagres não transformam o caráter. Eu estou no subtópico 2, tá? Tópico 1 do subtópico 2. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impertinentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus, nosso Senhor. Quando do seu ministério terreno, Lucas se impressionou com as lisonjas humanas. Lucas 11, 27 e 28. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Vou colocar aqui logo Lucas, porque hoje tem conteúdo, aqui tem conteúdo, essa lição tem conteúdo, é uma das melhores lições e eu quero abrir a nossa mente aqui no entendimento. A Bíblia rechaça a falsa impiedade. Tiago 2, 18, 20, aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e as maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus 25, 31, 46. Sejamos, pois, cuidadosos quanto ao movimento que não dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuida do desenvolvimento do caráter cristão. Gálatas 5, 22, 24. Entenda uma coisa, isso é muito importante. Isso é muito importante.
Nem toda pessoa que abre igreja, profetiza, prega, é a lição, tá? Eu li só a lição, claro que eu já falei sobre isso. Que tem grandes ministérios, entrará no reino de Deus. Por quê? Por quê? Aqui está os 2 versículos básicos que eu vou ler aqui para complementar o que o professor está falando. Nem todas as pessoas que têm, infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Negativo. Nem todo aquele que realiza grande milagre, que tem grandes ministérios, prega, o cara vai para Israel, vai para tudo quanto é lugar. Tem igreja em tudo quanto é lugar do país. Vamos aqui. Verdadeiramente, olha bem isso aqui. Olha bem, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores. Existem os falsos seguidores, que vai profetizar, que vai fazer milagres, que vai pregar, que vai doutrinar, que vai abrir igreja, que vai ser missionário, que vai ser isso, que vai ser aquilo, vai profetizar. Isso não é prova cabal que essa pessoa serve a Deus. Isso não é uma prova cabal que ela serve a Deus. Se realmente ela não pratica a palavra de Deus. Por motivos ou outro, abrir igreja e ter dons, isso não salva. Abrir igrejas, ter dons, isso não salva. Dons não salva ninguém. Tem pessoas que seguem o pregador que tem dom da revelação, porque o cara revela até o CPF, até o número do CPF da mãe dele, que já faleceu. Isso não salva ninguém. Isso não faz ninguém converter. Isso faz o quê? Eu procurar mais revelação, não procurar a palavra, a Bíblia. Faz eu procurar mais a revelação. Esquece disso aqui, Esquece da Bíblia. E esquece de quem verdadeiramente nós cremos, que é Jesus, que é o centro de tudo. Se a minha pregação não é cristocêntrica, John MacArthur manda rejeitar. John MacArthur fala, se a sua pregação não tem Cristo como centro, rejeita. Assim também é o cristão que não pratica a palavra de Deus. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu, e se expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se os expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Você já viu que tem igrejas que a pessoa vai lá, ele fala com o demônio, ele diz que expulsou, mas no próximo culto aquela mulher tá de novo caída no chão. É porque o demônio não saiu dela. A pessoa que expulsou não expulsou. Ele conversou com o demônio se retirou e depois o demônio vai e volta de novo para aquela pessoa. Você entendeu? Então muita coisa que acontece hoje no meio evangeliquez é muita meninice. Hoje os crentes, a maioria deles não está verdadeiramente convertidos, restaurados, transformados. Os crentes hoje vivem mais de aparência, de capa. Vamos aqui para o 3 já, né? Porque eu já falei demais aqui. É que tem muito assunto, irmãos. Eu não quero aqui me ater só a um ponto. Eu quero aqui explanar tudo, mas porém, é como eu falei, eu dou uma aula completa. Minha aula é completa. Eu sei que tem professores aí que pegam muita coisa que eu falo aqui e aplica nas suas aulas, porque eu falo só coisa dos nossos dias, coisa revelação que Deus dá aqui para aplicar na nossa vida. E eu não posso deixar isso passar batido. Então, naquele dia não vai ter pecado oculto. Naquele dia, os pecados que são praticados vai ser revelados. Os pecados que são praticados vai ser revelados. Naquele dia, todo pecado oculto vai ser trazido à tona. É a mesma coisa aqui, que eu vou falar para vocês. Tem pessoas que não têm amor.
bloqueia outras para não ter contatos, mas apresenta um amor diante das pessoas. Tem pessoas que são assim. Ele bloqueia você no seu celular ou diante de outras pessoas e fala que te ama. Naquele dia nós vamos ver verdadeiramente o amor dessas pessoas. Porque eu quero ver o que ela vai se apresentar diante de Deus. Com o que ela vai falar diante de Deus. Como que ela vai se pronunciar diante de Deus. Porque eu vejo, meus irmãos, que o evangélico hoje, o nosso evangelho está muito raso. Muito raso. Muito raso. Por isso que nós estamos perdendo para as igrejas neopentecostais. Porque o evangelho está muito ralo. Hoje em dia ninguém fala mais de cruz, que tem que renunciar, que tem que praticar, que tem que viver, que tem que colocar na vida. Ninguém fala mais isso. Por isso que está muito raso. Vamos lá. Eu não quero me ater porque tem muita coisa para falar, irmãos. E eu sei que vai ser um pouco difícil de eu falar tudo, mas eu vou tentar chegar ao máximo aqui para trazer esse conteúdo profundo. Fazendo a vontade de Deus. Eu estou ainda no primeiro tópico 1, tá? Primeiro tópico 1 do terceiro subtópico. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Mateus 7,21, do grego telemá, que quer dizer, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva. Inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus e ele fez isso em tudo, sempre obediente sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado, por isso devemos orar a Deus, assim seja feita a tua vontade. Mateus 6,10, Lucas 26, 39, 42, Salmos 103, 20 e 21, e a vontade do Pai que o Espírito Santo produza verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos com o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, guia-me em teu bom espírito, por terreno e plano. Salmo 143, 10. Vou abrir aqui também no salmista. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito bom, guia-me por terra plana. Veja que o salmista, ele rechaça aqui, ele se expressa para Deus, ele pede a Deus para que Deus venha ensinar ele a fazer a vontade. Tem pessoas que não se arrependem quando cometem um pecado. Você já viu que tem pessoas que erram tanto, erra, aí ele fica de disciplina, aí quando ele volta, passa-se 1 ano, 2 anos, ele erra de novo, aí fica de... Por quê? Porque ele não se arrependeu verdadeiramente. Ele não se arrependeu. Então, automaticamente, ele comete o erro, a falha, e ele não se arrepende, a mente dele cauteriza, porque ele entende que Deus perdoa ele tanto que ele não precisa mais de arrependimento. Então ele não se arrepende mais do ato que ele comete, e quando ele erra, ele não pede mais perdão. Ele acha que ele errou porque ele é pecador, porque ele é imperfeito, e ele não pede mais perdão. E aqueles erros que ele vai fazendo, ele vai continuando a fazer. Aí passa por um erro maior, passa por outro erro grave, passa por outro erro grave. Aí ele começa a mentir, falar mal, enganar, e não começa a pedir perdão, porque ele não faz como o salmista. O salmista fala: Senhor, tira de mim, me examina, me ensina a fazer o teu querer. O salmista está falando aqui: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito bom, guia-me por terra. O salmista pede para que ele seja guiado por Deus. O salmista pede para ele fazer a vontade de Deus, irmãos. Tem pessoas que cometem pecado, vários pecados, e não tem mais o arrependimento dentro dele. Ele não tem mais o temor de Deus, ele perdeu o temor.
Quando o obreiro perde o temor, até um abraço que ele dá em você é frio. Ele dá de má vontade, ele dá para se aparecer. Ele dá como se fosse um político. Você já viu um político, como que o político age? O político, se ele puder abraçar o máximo de pessoas, ele vai abraçar. Mas é só para ganhar aplausos e cartaz. Depois que ele abraçou essas pessoas, que ele trouxe para perto, ele se afasta delas. Para ele, tanto faz, tanto fez. Por quê? Porque ele já ganhou a confiança dessas pessoas. Então, daquele dia, eu tenho muito por mim isso, que muitas pessoas vão se decepcionar. Tanto com líderes, tanto com pessoas que ele acreditava ser de Deus, aquela pessoa. Ser uma pessoa crente. Vão se decepcionar. Vai falar, meu Deus, por que isso? Eu acreditava tanto nessa pessoa, essa mulher orava tanto, esse homem buscava tanto e se perdeu no caminho. É o que a lição está falando aqui, ó. Fazer a vontade do Pai. Nem todo mundo quer fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é ter grandes ministérios, não, irmãos. Fazer a vontade de Deus não é ter dom da revelação, ter dom de cura, ter dom disso, daquilo. Não. Fazer a vontade de Deus é praticar na vida. É viver a palavra. É praticar de verdade. É fazer igual aconteceu comigo agora aqui, ó. No trem, esses dias, o cara me afrontou no trem de ônibus. Ele me deu um chute, eu desviei desse chute, o cara me afrontou. E eu ia sair correndo, porque eu ia sair correndo não é porque eu sou medroso, não. Eu ia sair correndo porque eu sou crente, eu não vou sair na mão com ninguém. Eu não vou brigar com ninguém. Eu tenho que ser crente, irmão. O cara me afrontou, me deu uma bicuda. Ele chutou com tudo assim, ó. Se eu não saio correndo, aquele chute pegava em mim. Eu me afastei. Ainda falei com ele, você tá louco, rapaz? Não faz isso. Então, às vezes, viver como cristão, irmão, você vai ter percas. Você vai ter percas, nem sempre você vai ganhar. Tem irmãos que querem viver como crente e quer só ganhar, e você não vai ganhar. Você vai perder. Para ser cristão de verdade é perder, é renunciar. Você vai apanhar, você vai ter que dar a direita. Você vai ter que... Jesus foi cuspido na cara. Tomou um murro na cara. Hoje em dia ninguém quer tomar um murro na cara, não. Hoje em dia ninguém quer ser cuspido na cara, não. É difícil, irmão, ser crente é difícil, não é fácil. Nem todo mundo quer renunciar ao velho homem. O velho homem mora ali, ó. Se eu atentar, o bicho pega. Se eu fazer qualquer coisa, a situação engrossa. E não é isso. Vamos aqui para o segundo tópico. Em quem estamos alicerçados? Meu Deus, é forte essa parte. É forte. Eu vou só ampliar aqui essa visão e depois eu vou passar para o tópico 3, tá, meus irmãos? Porque senão vai ficar muito longa a lição, vai ficar mais de 2 horas e eu não quero passar de 1h30, já que já estamos indo aqui para quase uma hora já, né? Vamos aqui. Olha bem, o alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Mateus 7:24. Suas palavras são eternas, espírito e vida. João 6:33-68. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão minhas palavras. Mateus 7:24. No grego, palavras é logos. Mas no texto ela se encontra no genitivo, um modo de gramática grega cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa e o logos, conforme a linguagem de João, Jesus Cristo é essencial à palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida para o Pai. João 1:1. Colossenses 1:17, 1 João 1:1. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual. Salmos 127:1.
Eu vou ler aqui a importância do alicerce, tá? Para a gente ter uma ampla visão. A importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção do alicerce. Quando se ergue o edifício com alicerces mal estruturado, a ruína é certa. De início, todo investimento é pesado, deve ser na base. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces, um prudente que edifica a rocha, outro insensato que edifica na areia. Mateus 7, 24 e 27. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos que aparecem no texto, é Petra de Amos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Anos significa areia, terra, arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo que constrói seus alicerces sobre a rocha, está firme e estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, estável. Quem edifica a rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que enfurecidos, sobrevindo todas as diferenças, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, quedas, é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Vejamos, cada um edifica sobre ele o fundamento. Irmãos, aonde nós estamos alicerçados? É na Bíblia? É na palavra de Deus? Ou é em homens? Nós estamos alicerçados no que Jesus falou, ou nós estamos alicerçados em tradições? Porque o que eu vejo hoje é que os irmãos, muitas vezes, eles não lêem Bíblia. Eles não lêem mais Bíblia. A Bíblia se tornou escassa no nosso meio. E hoje tem Bíblias de várias linguagens. Mas eu vejo que mesmo assim os irmãos ainda não lêem a Bíblia. Não lê. Eles ficam alicerçados em tradições. Olha bem o que eu vou te falar, que a religião verbalista dos fariseus hipócritas, e eles viviam essa religião verbalista, pois eles viviam até a tradição, porém não as praticavam a palavra de Deus. Aonde é que você está alicerçado? Porque Jesus cita essa parábola mostrando que o homem construiu uma casa na rocha e o outro na areia. A casa da rocha estava estruturada, estava firme. Mas a casa da areia, pois não tinha fundura, não tinha o quê? A pedra, o alicerce, não tinha a coluna, não tinha ali o cimento, não tinha ali o quê? A areia, a pedra, para dar estabilidade àquela estrutura. Quando veio a chuva, a tempestade, ela não conseguiu se firmar e acabou desfiando. Mas a casa que estava alicerçada sobre a rocha, ou seja, na fundura, com todos esses ingredientes que eu acabei de falar aqui, as colunas, a base, ela veio a chuva, veio a tempestade e bateram naquela casa e não a levou. Por que não levou a casa? Porque a casa estava firmada. Se nós, irmãos, não estivermos firmados na palavra de Deus, nós estaríamos como crentes que não têm discernimento, que não têm conhecimento, que é levado por todo o vento de doutrina, que é levado por todas as situações. Os fariseus, eles se mostravam ser verbalistas, porque profetizavam a lei, falavam a lei, disseminavam a lei, e ainda incluía as tradições, mas excluía a palavra, porque não praticava, não vivia. Quantos crentes estão assim hoje? São muitos crentes que estão assim. Uma vez teve um irmão
que o pastor sabia que aquele irmão estava em pecado, né? O pastor sabia que aquele irmão estava em pecado. Ele estava em pecado, porém era um culto, né? E o culto estava avivado, né? E aí aquele irmão, ele estava lá e o sonho dele, verdadeiramente, era ir para os 4 cantos da terra. Esse era o desejo desse irmão. Era ir para os 4 cantos da terra, pregar, sair pregando, ministrando como missionário ou pregador itinerante, né? O pastor sabia desse irmão. O pastor sabia. Só que, porém, o irmão tinha pecado, então ele estava disciplinado. Aí chegou outro irmão lá e falou aquela revelação. Deus manda te dizer, porque você daqui 1 mês você vai viajar, e você vai ser assim, Deus vai te dar a bênção. E aquele irmão recebeu aquela revelação. O pastor não corrigiu, não falou nada. Simplesmente ele ficou em espírito, porque o pastor sabia da vida daquele irmão. O pastor sabia quem era aquele irmão. O pastor ficou lá, o culto acabou. Depois, irmãos, depois de mais ou menos ali 15 dias a 20 dias, olha bem, o irmão ele estava de disciplina. O irmão ele estava de disciplina. Só que, porém, já tinha quase 1 ano que ele estava de disciplina. Aí, quando ele saiu da disciplina, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi juntar todas as economias dele e viajar. Foi viajar. Nisso que ele foi viajar, ele automaticamente se perdeu. Se perdeu. Por quê? Ele achou que Deus estava preparando para ele a viagem e que ele tinha que tomar uma atitude. Saiu da disciplina e foi viajar. Hoje, esse irmão é desviado, está no seu 3º casamento na igreja, porque aquela revelação que ele recebeu era de Satanás, não era de Deus. É isso que eu quero enfocar aqui para você. Aquela palavra que ele recebeu não era de Deus, era de Satanás. Satanás, ele sabe o que você quer. E quando ele sabe o que você quer, ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. E se você não tiver firmado na palavra, automaticamente, quando você ouvir, você vai falar que é Deus que está falando. E automaticamente você vai se perder. E você se perdendo vai acontecer como esse irmão aí. Ele se perdeu porque ele achou que era Deus que estava preparando a viagem dele. Ele achou que era Deus que estava dando condições para ele para ir pregar os 4 cantos da terra. E às vezes, irmão, tem promessa que é para daqui 20 anos, 30 anos. E às vezes, nem é Deus que está falando. Às vezes é o diabo querendo te tirar da presença de Deus. Como ele tinha pecado um pecado grave, e já tinha quase 1 ano de disciplina, ele ficou 1 ano de... Não foi um dia, foi 1 ano de disciplina. Mesmo ele tendo boa conduta. Mesmo ele tendo boa conduta, indo para os cultos, não faltando nos cultos, mesmo ele tendo boa conduta, ele ficou 1 ano de disciplina. Ele não pregava em lugar nenhum. Ele não pregava nem na rede social, nem em casa. Ele estava cumprindo disciplina. Disciplina é eu ser uma pessoa de que forma? Palavra-chave: identidade. A identidade do cristão, ela é verdadeira? Nós vamos conhecer se ela é verdadeira nesse estilo aqui, ó. Quando você é disciplinado, você não pega nem no microfone. Nem no microfone você pega. Você vai como um membro da igreja. Você está ali como um membro, fazendo o seu trabalho. Como um membro. Vai para a igreja, ouve a palavra, volta. Então, irmãos, hoje em dia é muito fácil ver cristãos que não estão firmados na palavra. Estão firmados nisso aqui, ó, deles. Eles é fã. Eles são ídolos. Eles são adorados. E a palavra fica onde? Cristo tá no centro, como John MacArthur falou? Se não tiver, pode rejeitar. Quando somos cristãos, as pessoas vão ver Cristo em nós. Quando não vê Cristo em nós, é porque não parecemos com Ele. Precisamos voltar a ser cristão de verdade. A parecer com Jesus. Veja, para finalizar, eu vou já ler aqui, porque eu sei que já tá muito...
Terceiro, eu ia falar sobre a revelância do praticar. Mas como eu já incluí aqui tudo, esse ponto, eu vou para o terceiro tópico, né, para finalizar. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas, pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral para eles. Esse seria o Jesus Nazareno original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus, ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las do Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento, para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Mateus 4,17, João 3,3. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus, que nos trouxe a salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. 1 Coríntios 11, versículo 1. Efésios 5:1 e 1 Tessalonicenses 1:6. A autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor conclui o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. João 10:18, 17:2. Após ressuscitar o Senhor Jesus, disse: toda autoridade foi-me dada. Mateus 28:18, a Bíblia NAA. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino, e poderoso. Mateus 5:18, 20 e 22. Assim como chamamos pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar, ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Então assim, irmãos, a autoridade do ensino de Cristo via de Deus. Toda autoridade é construída por Deus. Se eu prego, vem de Deus. Se Deus me deu dom para evangelizar, vem de Deus. Se Deus me deu dom para profetizar, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Se o Espírito Santo não me dá a graça de fazer a obra de Deus, eu não tenho autoridade. Veja que as pessoas veem Jesus como um pregador normal, como um pregador comum. Por causa do Sermão do Monte, que fala sobre as bem-aventuranças, aquele que pratica a justiça. Então, até os ímpios entendem que Jesus é um pregador, é um bom pregador. É um pregador que ama, é um pregador que zela, que faz a vontade deles. Mas se não tiver esse arrependimento, irmãos, se não tiver a mudança de caráter, se nós não parecermos imitadores de Cristo, não adianta nada. Não adianta nada. É a mesma coisa de nós vivermos de aparência. Vivermos para mostrar como os fariseus estavam. Os fariseus viviam de aparência. Eles queriam mostrar aquilo que eles mesmos não eram. Os fariseus viviam dessa forma, mostrando aquilo que eles... Eu vou dar um exemplo. Tem crente que vai para o culto, você pergunta para ele qual foi a palavra, ele não sabe. Tem crente que está no culto, ouve a pregação, ouve a palavra, ouve o hino. Aí você pergunta para ele no outro dia qual foi o que foi pregado. Não sei, não lembro. Mas você não estava lá? Estava, mas eu não lembro. Irmãos, nós estamos passando por um período de crise. De crise. Crentes que não é firmado na palavra, ele é levado por todo vento de doutrina. Veja bem que depois do culto tem pessoas que não lembram do que foi pregado. Às vezes vai para o culto, né? Às vezes é pregada a palavra ou a doutrina. Às vezes, eu falo isso porque eu pergunto para minha esposa: amor, o que foi pregado? Porque às vezes eu trabalho à noite, então tem vezes que eu não estou no culto, porque eu trabalho à noite. Aí eu pergunto: amor, o que foi pregado? Aí minha esposa fala: ó, foi pregado capítulo tal, versículo tal. Aí eu vou lá, pego minha Bíblia aqui, ó, depois, ó, e vou meditar. Vou meditar. Porque eu quero também ser cheio. Eu também quero entender o que o pregador falou.
E eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai me mostrar. Então, o que eu vejo, irmãos, é que tem pessoas que, às vezes, não quer ser imitador de Jesus, não quer praticar a palavra, mas quer profetizar, quer entregar revelação. E essa pessoa que não está regenerada pelo Espírito, irmão, não está regenerada, não é uma pessoa que você olha para ela e não vê frutos de Espírito, essa pessoa não está apta a exercer função. Porque a palavra mesmo fala que a gente tem que ser transformados de dia em dia pelo Espírito Santo de Deus. Essa transformação ela vem de dentro. A autoridade de Jesus é algo fundamental, que é o que eu já li aqui, porque tem pessoas que escolhem o pregador ou o ensinador, porque ela ensina fácil, ou prega fácil, porque tem obreiros que prega, ninguém entende o ensino e ninguém aprende, ou o irmão começa a evitar, ou seja, não quer ir mais nos cultos que ele prega ou até mesmo ensina. O que eu quero que você entenda, que também aqui está no âmbito do próprio assunto, é que tem irmãos que escolhem o pregador. Tem irmãos que escolhem. Coloca aquele pregador porque ele prega bem. Mas você já olhou a vida dele se ele vive a palavra? Pregar é uma coisa, viver é outra. Tem irmãos que às vezes nem lê a Bíblia e quer pregar. Tem irmãos que não tem comunhão, não está na igreja. Não vivencia. Praticar a palavra é vivenciar, é eu viver a palavra. O que eu coloquei aqui, Jesus tinha autoridade no seu ensino porque ele praticava a palavra, ele tinha identidade. Jesus não estava aqui meramente como um falso cristão, ele estava mostrando quem ele era de verdade. Veja bem, para finalizar aqui, eu vou ler para finalizar isso aqui, e isso aqui é para finalizar. Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, veremos e seremos semelhantes a ele. 1 João 3,2. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal da terra deste mundo, sal da terra e luz deste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando e de maneira sincera. Assim vamos nós identificarmos cada vez mais com Jesus, formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, porque os frutos verdadeiros rejeitam o formalismo e procura fazer a vontade de Deus. Com verdade, essa tem sido a sua identidade. Conclusão: os ensinamentos do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter caráter transformado a fim de que, como nosso viver, e glorifiquemos a Deus. Depois eu vou dar um ensinamento sobre o que é caráter. Sobre o que é caráter, porque caráter é qualidades. Às vezes eu já vi pessoa falar, cara, tem caráter, mas ela tem as qualidades, porque caráter vem do sinônimo transliterado de qualidades, são as virtudes que a pessoa tem, são vários quesitos que atribuem dessa pessoa o caráter. Jesus tinha caráter no seu ensinamento, na sua doutrina, na sua postura, na sua ética, na sua disciplina, no seu modo de viver. Jesus tinha caráter. O problema não é pregar ou ensinar doutrina. O problema é viver a mesma que é falada ou praticada. Tem irmãos que é bacharel em teologia, estuda muito, pratica pouco, conhece pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta que foi o que eu coloquei aqui, porque isso aqui é eu que escrevo aqui. Você conhece algum irmão que tem curso de teologia, que é bacharel, mas que hoje não vive na igreja, está desviado? Você conhece? Ora por ele. Eu quero te convidar a orar por ele. Porque tem irmãos que tem bacharel, é mestrado,
é doutorado. Tem irmãos que têm um currículo encharcado, mas não vive a palavra. Saiu da igreja porque adulterou. Desviou da igreja com toda essa bagagem, desviou-se, saiu da presença de Deus. Não ama, não cuida, não zela. Quantos irmãos está assim? Ora por ele. O convite que eu te faço como obreiro, como servo de Deus, é orar por eles. Porque o conhecimento não salva. O que salva é a prática, é a vivência. O que salva é isso. Para finalizar mais uma vez, o que salva é a prática, é a vivência com Deus. É eu praticar. Às vezes tem pessoas que falam, mas o ladrão da cruz foi salvo. É, verdadeiramente foi. Um caso atípico, Jesus salvou realmente. Mas foi um caso atípico. Aconteceu ali, Jesus mostra ali que verdadeiramente ele se arrependeu. Ele se voltou para a verdade do Evangelho, para a prática do Evangelho. E se a gente se voltar, eu falo isso àqueles que não é convertido, ou àqueles que se diziam, se voltar, Jesus salva mesmo, porque Jesus veio salvar. Agora tem que ter prática, vivência. Se não tiver, irmãos, é difícil. É difícil porque Jesus falou, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se essa palavra não tivesse escrita aqui, poderia viver de qualquer jeito, mas a palavra está escrita, então tem que viver a palavra. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você que me assistiu, por você que compartilha. Compartilhe, você que assistiu até o final, compartilhe. Essa lição é para você, é para mim. Compartilhe. Essa lição é para você e é para mim. Compartilhe. Vai agregar muito a nossa visão espiritual. Vamos aprender mais. Vamos socorrer mais. Vamos amar mais. Vamos viver mais essa palavra. Compartilhe com mais alguém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus.